Bom, pessoal, hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu saí da igreja e talvez tudo que eu falei aqui me deserde, eu seja um filho deserdado pela minha mãe, tá bom? Então, compartilhe o vídeo, já me ajuda porque eu preciso de grana, mas eu vou precisar de grana. Esse canal precisa dar certo. Então, esse aqui vai ser minha fonte de renda, provavelmente. Simbora pro vídeo. Olá, meu nome é Jando e você está no Jandão em Ação e hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu saí da igreja. Mas Jando, porque só agora, depois de tanto tempo, tu resolveu, praticamente vai fazer um ano, cara, que eu saí da igreja. Eu saí em julho. Meu Deus, faz um ano que eu saí da igreja, velho. Que loucura, mano. Meu Deus. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha para que outras pessoas possam receber esse conteúdo, beleza? Bom, tudo aconteceu quando eu estava hoje voltando do trabalho e eu passei no mercado para comprar algumas coisas aqui para casa, porque, né, eu moro sozinho e tal, preciso de comida para o fim de semana, então eu resolvi passar no mercadinho para comprar comida para mim, beleza? Ótimo. Chegando lá, eu estava lá andando, procurando as coisas e tal, olhando o preço e tal, vendo o que eu podia comprar, quais eram as ideias que eu poderia ter para o fim de semana para me fazer de comida e tal. E eu percebi que tinha uma criança me olhando. E ela ficava me olhando assim, e se escondia, ou passava pelo corredor e se escondia. Por que eu estou falando de uma criança? Porque quando eu era da igreja, eu era líder das crianças. Então, eu trabalhei com várias crianças e elas meio que gostavam de mim e tal. Era um tio legal e tal, todo mundo gostava. Então, esse é o adendo para você entender por que tinha uma criança me olhando lá no mercadinho. Eu estava lá no mercadinho lá olhando e tal, e a criança ficava me olhando. Aí eu catei que ela estava me observando. Aí eu ficava rindo e tal. Aí ela olhava, eu passava pelo outro corredor. Aí ela olhava. Aí até que eu cheguei no corredor que estava a mãe dela. Aí ela bateu na mãe dela assim, falou assim, olha ali, olha ali. Aí eu olhei e ri para ela. Aí eu dei um tchauzinho para ela. E ela pegou e veio falar comigo. Aí ela me abraçou. Aí ela falou assim, tio, posso fazer uma pergunta pro senhor? Aí eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu queria saber por que o senhor saiu da igreja? Quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei totalmente desarmado, velho. O que eu ia responder para aquela criança, mano? Várias coisas passaram na minha cabeça, assim, tipo, o que eu vou responder para ela, mano? As coisas que eu falo pros meus amigos bagunçando sobre Deus e tal. Eu não podia falar pra criança, entendeu? Tipo, não é porque eu saí da igreja que eu quero que todo mundo saia, que todo mundo abandone. Não, não tem nada a ver com isso. E por mais que eu bagunce sobre isso e tal, mas não é de verdade. Então, gente, se eu tiver postando coisa no meu status, no meu Instagram sobre Deus, ou então alguma coisa assim, tipo, é só zoeira, velho, não é de verdade. Eu não saí da igreja por causa disso, mas aquela pergunta daquela criança ficou assim, tipo, meu Deus, velho, o que eu vou responder para essa criança e tal? Aí eu falei assim, não, aconteceu muita coisa e tal, não dá para me te explicar agora porque tu não vai entender e tal. Mas como eu sei que ela assiste esse canal aqui, ela fala que já assistiu vários vídeos meus aqui do YouTube, então eu vou explicar para ela também o porquê que eu saí da igreja e para todas as crianças também que assistem meu canal que eram, como é que fala? Minhas lideradas quando eu era da igreja. Bom, eu sempre fui uma criança tipo boa na igreja. Eu gostava de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar e de participar das coisas quando eu era criança, vamos se atentar, criança. E eu participava de peça, de jogral. Só que quando eu fui chegando meio que na adolescência, assim, eu meio comecei a perder o interesse assim, de ir para a igreja. Tipo, eu fui conhecendo outras coisas e tal, minha mente foi abrindo para outras coisas e eu fui perdendo meio que o interesse de ir para a igreja, mas eu ia por causa dos meus pais, que eles meio que forçavam, colocavam uma arma meio que na minha cabeça e diziam assim, bora para a igreja, ninguém vai faltar culto hoje não, então eu sempre ia para a igreja. Mas de verdade,
eu comecei a perder o gosto de ir para a igreja, entendeu? Tanto porque a minha igreja que eu frequentava, ela era uma igreja muito tradicional e tinha muitas coisas assim que eu ficava assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, por que eu tenho que participar desse negócio aqui, velho, pelo amor de Deus. Mas eu sempre fui crescendo com esse negócio, tipo, com essa dualidade assim, tipo, eu quero estar na igreja, mas eu não quero estar na igreja. Tem coisas que eu gosto da igreja, tem coisas que eu não gosto na igreja. Mas as coisas que eu não gostava na igreja eram muito mais coisas do que as coisas que eu gostava na igreja, porque eu gostava da ceia, eu gostava da música, eu gostava dos momentos de confraternização e tal, mas outras coisas tipo pregação, oração, lá na igreja da minha mãe tinha um culto de terça, não sei se até hoje existe, mas no culto de terça tu chegava, o culto começava às 7 horas, tu orava até 8 horas, aí o pastor cantava e tal, e tinha lá pregação e tal, e tipo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me tira daqui, Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais e tal. E eu não gostava, velho, de jeito nenhum eu não gostava. Então eu comecei a ir para outra igreja, e lá eu conheci o movimento celular e tal, eu trabalhei e tal, ganhei alma para Jesus, não sei o que, ia para o Zumbi, para a Cidade Nova, ia para outros lugares e tal, conheci um monte de gente, um monte de gente mesmo, um monte de gente. Mesmo assim, eu lá, estando num ambiente que eu gostava, mesmo assim ainda tinha essa dualidade assim de pensamento, né? Eu queria estar lá fora, eu via meus amigos curtindo e tal, olha, isso aqui a gente fez isso daqui, falei, caraca, velho, que legal e tal. Mas como eu era menor de idade, eu não podia muito participar, então eu fui meio que esperando eu ter 18 anos para me ter a minha liberdade para poder fazer o que eu quisesse, assim, tipo, pô, eu vou ter minha grana, eu vou trabalhar, vou ter minha grana e vou poder fazer o que eu quiser. Quando eu terei 18 anos, eu arranjei um trabalho, meu primeiro emprego e tal, e desse meu primeiro emprego eu tive contato com outras coisas, com um mundo que eu não conhecia. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Quando eu conheci esse outro lado, parecia que eu estava tipo numa redoma, assim. Quando eu conheci esse outro universo que existia assim, paralelo. Tipo, tem um filme que é do Jim Carrey, eu vou colocar aqui o nome do filme aqui, que ele estava sendo observado, ele foi criado num ambiente, e quando ele descobriu que aquele ambiente era tipo meio que controlado e tipo não era um ambiente real, ele quis explorar o mundo. Então eu meio que descobri esse mundo e eu fiquei fascinado por ele. Caraca, velho, tudo isso para acontecer. Mas tipo, eu sempre dentro de mim eu ficava assim meio que, pô, meus pais vão ficar decepcionados comigo porque eu vou sair e tal, da igreja, não sei o quê. Eu tinha essa crise, eu tive essa meio que crise de consciência, assim, tipo, de sair e aproveitar e meus pais vão ficar decepcionados. E eu meio que curti escondido. Aham, sei. Né? Eu fiz meio que escondido todas essas coisas, assim, eu curti meio que escondido a minha vida, assim, curtindo a vida doidada, eu curti meio que escondido deles. Eles não sabiam, mas estão sabendo agora, e é por isso que eu acho que eu vou ser deserdado em 3, 2, 1. Descobri esse universo, fiquei encantado por ele, mas como meus pais eram cristãos, eu não podia, decepcionar eles. Então eu fiquei meio que eu guardei esse sentimento de querer curtir. Aí eu falei assim, não, eu não posso curtir. Era uma culpa que estava me consumindo. Assim, tipo, Jânio, tu não pode curtir isso porque tu é cristão, não sei o que, tu não tem coisas para fazer, não sei o que. Aí eu conheci uma outra igreja e tal, eu comecei a participar dela, O primeiro contato que eu tive com eles foi num retiro de carnaval que eles fizeram, e teve uma gincana lá sobre Bíblia, e eu sempre fui bom de Bíblia, né? Eu sempre gostei de... Como a minha mãe fazia culto doméstico, ela era que colocava o culto doméstico em casa, então a gente lia a Bíblia e tal, então eu absorvia muita coisa, e aprendendo muita coisa a respeito da Bíblia. E eu participei e tal, fui.
eu comecei a gostar e tal, de ir pra igreja e tal, fui pra igreja, mas dentro de mim sempre tinha esse negócio assim, tipo, mano, tipo, Janda, aqui não é o teu lugar, velho, não é pra te estar aqui e tal. Tu pode curtir e tal, e meus amigos iam curtir e tal, e eu ficava assim, pô, mano, legal e tal, tu foi curtir e tal. Aí eu, caraca, velho, eu tô na igreja, mano. Tipo, eu não era feliz dentro da igreja, mano. Não era feliz, mano, não era feliz. E eu nunca fui assim feliz, tipo, quando eu era criança eu ia obrigado. Eu gostava de algumas coisas e tal, mas mesmo assim não era uma coisa que tipo, tu não quer ir hoje? Tá, tudo bem, fica em casa. Não, eu querendo ou não, eu tinha que ir para a igreja. Quando eu fiquei adulto e tal, eu entrei meus 18 anos, eu tive minhas responsabilidades, eu comecei a ganhar oportunidades na igreja e eu precisava ir para a igreja por causa que eu fui líder, aí eu entrei para o Ministério de Louvor, aí eu tinha que estar na EBD, tinha que estar nos cultos, tinha que participar do culto à noite e tal. Aí meus amigos iam curtir e tal, e eu ficava assim, caraca, velho, eu tô indo para a igreja, mano. Mas o medo de decepcionar meus pais, assim, deles eu ficar assim, pô, Jando, a gente te criou e tal, e tu fez tudo por ti, tu vai pagar saindo da igreja, não sei o que e tal. E eu sempre fiquei por causa deles, assim, na igreja, sempre fui por causa deles. Eu vou terminar esse vídeo aqui, eu acho, para continuar na parte 2, porque eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo e você não vai querer assistir ele, tá bom? Bom, eu vou interromper aqui o meu discurso e a gente vai ficar por aqui, tá bom? Eu quero que você já deixe seu like aí se você gostou do vídeo, beleza? Daqui a pouco tem parte 2.